Então estamos aqui novamente com o nosso podcast da Uniarp, do Universo Uniarp 2024, e conosco aqui uma pessoa também muito conhecida, muito querida aqui na universidade, professor e coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Carlos Alberto Zorzo, também chamado de Zorzo. Tá certo. Boa tarde, professor Zorzo, seja bem-vindo. Boa tarde, professor André, muito obrigado pelos elogios e é um prazer estar aqui contigo. Professor Zorzo, que ele tem uma longa experiência na docência, na área de análise de sistemas, conhece muito, e a gente vê o reflexo disso aí nos alunos que passam pelo curso, então tem muita coisa para contar para a gente. Professor Zorzo, eu queria que você falasse aí desse curso de análise e desenvolvimento de sistemas. É um curso relativamente novo aqui na universidade, né? Principalmente aqui agora no Universo, as principais dúvidas quanto a relacionada a outros cursos que têm o nome semelhante. Acho que o que tem de melhor, de pior, nós já conversamos. Queria que você falasse tudo isso aí e esclarecesse aí para quem nos assiste ao vivo aqui nessa tarde de sexta-feira. Tá bom, André, muito obrigado, boa tarde a todos. Então, essa é uma dúvida que é recorrente, né? A gente tem seguido os alunos tentando entender o que é o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, porque a gente tem vários cursos diferentes na área de tecnologia, né? Na área de informática, vamos dizer assim. Então a gente podia dividir, André, para começar a entender, a gente podia dividir assim. Existem na área de tecnologia cursos de bacharelado, cursos de licenciatura e cursos superiores de tecnologia. Quando a gente fala de cursos de bacharelado na área da computação, a gente está falando do curso, por exemplo, de ciência da computação. Vai formar o cientista, o cara para fazer pesquisa em computação. A gente fala do curso de sistemas de informação, que vai formar o profissional para trabalhar, para aplicar a tecnologia nas empresas. A gente fala do curso de engenharia da computação, que vai formar o profissional para trabalhar com componentes, software embarcado. E a gente fala também do curso de engenharia de software, né, que forma o profissional também para desenvolver software. Então a ideia é que esses são aqueles cursos que a gente chama de bacharelado. Cursos mais longos, mais teóricos, que abrangem uma área grande de formação. Sim. A gente tem também os cursos de licenciatura, né? Então a gente tem um curso no Brasil chamado Licenciatura em Computação, que forma o professor para ensinar computação no ensino médio, que é a segunda categoria. E aí nós temos a terceira categoria de cursos, que são os cursos superiores de tecnologia. Qual é a ideia do MEC quando ele criou esses cursos superiores de tecnologia? É ser um curso superior, é terceiro grau, pode fazer mestrado, concurso, doutorado, não tem problema nenhum. Mas são cursos mais práticos, mais aplicados e numa área específica. Então, a gente existe, por exemplo, lá no MEC, um conjunto de cursos superiores de tecnologia, por exemplo, em agrocomputação, em banco de dados, em desenvolvimento de jogos, em internet, em segurança. E um desses cursos que estão lá no catálogo do MEC, que a gente optou por ofertar aqui em Caçador, é o curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Então, curso superior, 3 anos, um curso mais prático e numa área específica. Qual é a área? Nós queremos aqui, André, formar o profissional para desenvolver software, certo? Então, ele até pode trabalhar em outras áreas da computação, a gente vê alunos que acabam fazendo o nosso curso e trabalhando em outras áreas, mas a ideia básica, toda a tua formação é para você desenvolver software. Quer seja um software para rodar num servidor de uma empresa, para rodar numa máquina de mesa normal, para rodar na internet. A gente trabalha tanto a parte que a gente chama de front-end, que é aquilo que você vê na internet, quanto a parte que está por trás, que a gente chama de back-end. E o aluno aqui aprende também a desenvolver software para celular, para dispositivos móveis. Então essa é a ideia do nosso curso, formar o desenvolvedor de software, né? Então essa é uma primeira diferença que a gente nota, né, que os alunos veem. E daí os alunos pedem assim para mim: mas professor, qual curso é melhor? E aí isso, a gente várias vezes os alunos perguntam isso pra gente e não tem resposta para isso, André. Não existe um curso que seja melhor ou que seja pior. Porque às vezes confunde muito dentro da cabeça ali da... Perfeito. O aluno de vez em quando eu ouvi falar em ciência da computação, em sistemas de informação, e essas coisas realmente não são claras. Por isso a importância da gente, né? Ter um momento como esse pra gente deixar isso claro. Então, assim, não existe um curso que é melhor, um curso que é pior. Existem cursos diferentes. E aí, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que imaginar o que ele quer fazer. Eu quero trabalhar, por exemplo, com segurança de dados, eu quero ser cientista da computação, eu quero desenvolver novos componentes, eu quero ser um desenvolvedor de software, que é um mercado bem promissor. E aí, em função do que ele quer, a gente tem cursos que são mais apropriados ou não, né? Então essa é a ideia, né? Então o que é o curso, né?
E quando eles vêm conversar com a gente sempre conversa com eles. O que você imagina? Ah, professor, eu queria gerenciar uma rede, uma internet. Então talvez o teu curso seja sistemas de informação. Não, professor, eu quero fazer pesquisa, eu quero ser um cientista da computação. Ótimo. Então a ideia é ciência da computação. Ah, professor, eu quero ir para o mercado de desenvolvimento de software, eu quero desenvolver software para inteligência artificial, para internet, para o celular. Ótimo. Então você tem o caminho que é o caminho da ADS. Então é isso que a gente orienta eles, né, e procura ajudar à medida que eles têm essas dúvidas, no sentido deles decidir qual curso é melhor para aquilo que eles pretendem fazer, né? Se você me permitir, eu queria explicar também, André, porque assim... Fique à vontade, professor. Obrigado. Quando a gente fala de desenvolver software, de vez em quando não é uma coisa comum, assim, né? Mas o que é desenvolver software? Então, quando a gente vai fazer um aplicativo de celular é um desenvolvimento de software? É o desenvolvimento de software, é isso aí. Desenvolver um aplicativo para o celular, desenvolver, por exemplo, um sistema para a internet, para fazer compra, um jogo é um software, uma rede social é um software. Então, todos esses conceitos, desenvolver essas coisas a gente aprende, tá? Quando a gente vai para as escolas, de vez em quando, eu converso com os alunos assim. Vamos fazer uma analogia com a construção de uma casa. Então, por exemplo, você quer construir uma casa, o que você vai fazer? Eu vou conversar com o arquiteto, eu vou conversar com o engenheiro. Ótimo, o que eles fazem? Eles vão captar o que eu quero daquela casa e vão construir as plantas. É o projeto arquitetônico, é o estrutural, a gente tem aquelas plantas. Quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, a gente também faz isso. Tem uma área de conhecimento que faz parte do nosso curso, que é a área de engenharia de software. E ali o aluno aprende a projetar um software, a criar essas plantas, a testar a qualidade, validar o software, gerenciar todo o processo de desenvolvimento. Então essa é a primeira área de conhecimento que a gente tem dentro do curso, a área de engenharia de software. Para quê? Para fazer uma analogia, para que o aluno possa construir as plantas, os modelos do nosso software, assim como o engenheiro e arquiteto constroem essas plantas quando você vai construir uma casa. Continuando, por exemplo, lá na construção da casa, quando as plantas estão prontas, aí os pedreiros vão lá e vão começar a erguer as paredes e as coisas a partir daquelas plantas, né? Sim. A gente vai lá no canteiro de obra, você vê aquela planta lá suja de dedão lá e empregada lá e os caras... E é isso. E lá no desenvolvimento de software, quando esses modelos que são análogos a essas plantas são desenvolvidas, aí entram em cena os programadores de computador. Então eles vão escolher uma linguagem de programação e vão começar a fazer os programas de acordo com o que foi modelado. Ah, muito bem. Né? A gente até brinca que os programadores são os pedreiros do desenvolvimento de software. E aí a gente aqui em Caçador trabalha com uma linguagem chamada Python, né? A gente trabalhava com Java, a gente optou pelo Python em função, por exemplo, de hoje se falar muito de inteligência artificial, análise de dados, né? O Python é bem apropriado para essa finalidade. Professor, eu achava que quem já fazia o programa já estava pronto o negócio. Agora já estou vendo que estou bem enganado. O processo é um pouquinho mais complexo, né? A gente diz, a programação, ela é uma das etapas do processo de desenvolvimento de software, né? Então começa lá na modelagem, nos modelos, e aí a gente tem a área de conhecimento de engenharia de software que a gente estuda dentro do curso. A segunda parte é a parte da programação, e aí também a gente tem um conjunto de disciplinas que ensina isso. E lá no desenvolvimento de software a gente tem mais uma etapa que é a área de banco de dados. Por quê? Porque quando um software está rodando, durante a vida útil dele, ele está gerando dados. Por exemplo, lá no banco, quando você faz um saque numa conta, tem que ficar registrado a data, o valor. Se você está matriculado lá na escola, as disciplinas que você cursou, elas têm esses dados, têm que ficar guardados para a gente poder gerar o histórico do aluno, por exemplo, no final. Então, além da gente envolver a área de engenharia de software, a área de programação, a gente precisa também da área de banco de dados para fazer isso lá no processo de desenvolvimento de software. E aí é o foco do nosso curso, nessas três áreas. É a engenharia de software, a programação de computadores e o banco de dados. É o que o profissional precisa para desenvolver software, para estar no mercado de trabalho de desenvolvimento de software. Vai sair completo. Né? Perfeito, vai sair completo. Lá no mercado de trabalho, talvez ele não trabalhe com todas essas áreas, né? Porque dependendo da empresa, então o funcionário, a pessoa vai trabalhar dentro do nicho específico, né? Mas para formar o desenvolvedor, ele precisa conhecer aqueles modelos, como é que a gente cria aqueles modelos, como é que a gente cria os programas e como é que a gente faz a persistência de dados que a gente chama, como é que esses nossos programas guardam os dados que eles geram. Professor Zorzo, mas ele pode fazer o curso da ADS? Ele pode ser autônomo? Pode. Hoje a gente tem assim, você vê bastante gente empreendendo. Por exemplo, assim, a gente tem alunos já durante o curso que estão desenvolvendo aplicativo, estão desenvolvendo software para as pessoas ali. As pessoas procuram quem quer desenvolver, né? Quando você está formado lá em análise de desenvolvimento de sistemas, que é o nosso exemplo aqui,
Você pode trabalhar numa empresa, você pode ir para o setor público, você pode ir para a área da academia, você pode empreender, você pode montar a tua empresa, você pode vender software. Tem uma farmácia, um hospital, um mercado, alguém que precisa, você pode desenvolver software. Você tem todas as capacidades de desenvolver isso aí. E a gente tem muitos alunos realmente, tem um aluno, até não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Sim. Tem um aluno até que está na 4ª fase do curso, saiu de uma empresa famosa aqui que ele trabalhava para empreender. Então hoje ele montou uma empresa, ele está desenvolvendo software, né? E isso é a base que o curso deu para ele. A base que o curso deu para ele, na 4ª fase. Eu tenho um caso, André, e se você me permitir eu vou contar o milagre, mas também não vou contar o santo. Tá à vontade, né? Ele é um menino que veio, ele é da 2ª turma, ele estava na 2ª fase. E esse menino ele queria trabalhar com análise de dados. É um menino de Salto Veloso, se não me engano. E ele logo que ele começou o curso, ele começou a estudar análise de dados, Python por fora e tal, e ele tinha um interesse, e daí ele pensou assim, eu vou começar a procurar emprego, mas eu queria trabalho remoto. E aí ele começou a procurar, e daí ele me dizia na aula, professor, vou fazer uma entrevista remota lá não sei aonde. Daí semana que vem, próxima semana eu pedia para ele, e aí fulano, como é que foi? Professor, não deu. Daí, de repente, ele dizia, professor, surgiu uma outra oportunidade. Daí eu perguntava para ele aqui um dia, daí, fulano, como é que foi? Não deu, professor. E aquilo me doía no coração, porque eu pensava assim, meu Deus, esse menino vai desistir alguma hora. E não, vamos lá, é assim mesmo, você vai tomar uma porção de não, uma hora vai. Cara, ele começou a 2ª fase e ele arrumou emprego, e daí fiquei triste porque ele acabou tendo que ir embora. Na 2ª fase, quase nenhuma experiência numa empresa multinacional em Itajaí de análise de dados. E deu coincidência dele daí ter parente lá e mora lá, né? Sim. Mas 2ª fase do curso, né? Esse é um caso emblemático, eu até uso como exemplo. Esses dias uma aluna minha, de Timbó Grande, e até levei para os meus alunos como forma de motivação para ela, né? Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, ela me chamava, brincava comigo, Zorzinho, Zorzinho, a tua pupila aqui agora está trabalhando por uma empresa dos Estados Unidos. Disse, mas como, fulana? Daí ela me explicou. Daí ela se formou, ela foi estudar inglês, né? E ela tinha passado numa seleção por uma vaga remota por uma empresa dos Estados Unidos. E daí ele até brincou, disse, você lembra quando eu comecei a trabalhar? Eu fui fazer estágio, o estágio não me pagava aluguel, foi um período de sacrifício, foi não sei o que. Mas tá aí, todo sacrifício vai ter sua recompensa, e tá aí a recompensa, e parabéns, e continue assim. Daí pedi para ela se eu podia apresentar as mensagens delas para os alunos em turma, e ela disse, não, pode sim, professor. Daí levei, mostrei para elas, pessoal, é isso aí, a gente tem que planejar nossa carreira, a gente tem que se dedicar, e as coisas vão acontecer. Porque a gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecer, né? Aí do céu é só chuva, né? Só chuva. Tem um ditado, né, que é bem já manjado, né? O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? É verdade. Não adianta. O resto é se dedicar, e para as pessoas que se dedicam, o sucesso vai acontecer com certeza. Professor Jorge, eu acho que é bem importante essas suas falas e exemplo de seus alunos. Perfeito. Que não chegar aqui, alguns aí que o senhor comentou, não chegou nem na metade do curso 2ª fase. E já estava encaminhado. Então, as oportunidades e as portas que se abrem para quem gosta dessa área, né, professor? E quer fazer isso aí, então para mim aqui logo. É isso aí. A gente tem um mercado de trabalho hoje na área de tecnologia muito aquecido, né? Quando a gente fala no mercado de trabalho na tecnologia, tem 2 áreas assim que elas precisam de gente, André. Tá difícil até para as empresas acharem gente. É a área de segurança, então hoje está tudo interconectado, e a área de desenvolvimento de software. Hoje você fala em inteligência artificial, você fala em indústria 4.0, você fala em carros autônomos, tudo isso é software, entendeu? Então, cada dia se abrir a lojinha de aplicativo, todo dia tem coisa nova, entende? E a gente precisa profissional para criar esse software. Entende? Então é um mercado assim, bem concorrido, a pessoa precisa estar preparada, aquilo que a gente conversou antes, né? Sim. Eu tenho que correr atrás. Quantos não o rapaz ganhou lá, né? Meu Deus, e aquilo me doía no coração, porque eu dizia, meu Deus, esse menino vai acabar desistindo. E não, vamos lá, faça isso. Bonita história, hein, professor? Sim, e a gente incentiva isso, sabe? Na primeira fase do curso eu trabalho com a professora Sandra, lá da administração do Lab Júnior, e ela vem fazer conosco, para os meus alunos, uma atividade de gestão de carreira. Deixar claro para o aluno, ele precisa correr atrás, ele não tem que ficar esperando as coisas acontecerem. Hoje nós temos ferramenta, por exemplo, que nem o LinkedIn. Os alunos saem daquela atividade com o LinkedIn criado, né? Então a gente precisa trilhar um caminho. Se a gente vai ficar esperando as coisas acontecerem, elas não vão. Uma ou outra ainda, né, que nasceu, né? Tem uma estrela lá. Isso, esse ainda vai conseguir, mas a gente vai ter que trilhar o nosso caminho. Professor, tem uma música que é do nosso tempo, né? Nós somos novinhos ainda, né?
Que é aquela, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Tem aquela outra do Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar, né? Não, vamos lá, nós temos que batalhar, cara, senão, como você falou, uns ainda vai acontecer, né? Mas a gente precisa ser planejado, a gente precisa... É um investimento, né, no conhecimento, que é uma coisa que nem vai tirar de você, né, professor Jorge? Isso é uma coisa que eu falo também com os meus alunos, porque assim, ó, a gente tem que entender que o mundo mudou, né? Antigamente, os nossos pais, os nossos avós, né? Então lá, montava uma vendinha lá, vendia fruta e formou a família, educou todo mundo, sabe? Ótimo, vários filhos, claro, vários filhos, você tinha mais filhos antigamente, né? Mas hoje, assim, o mundo é diferente hoje. Hoje a questão, o mundo é do conhecimento, sabe? As pessoas, elas têm que estar preparadas, o mundo é mais competitivo, a gente tem que estar conhecendo, tem que entender agora de IA que está aí, tem que falar um pouco de inglês, tem que saber se relacionar, sabe? Então, o mundo é diferente e a gente precisa estar preparado, a gente precisa preparar os nossos alunos, nós que temos filhos, né? Precisamos preparar os nossos filhos para viver nesse mundo, né? Então, o mundo está diferente, os desafios são outros e nós temos que se preparar para enfrentar esses desafios. Professor Zorzo, Carlos Zorzo. Carlos, nem você se estranha, né? Mas quando me chamam de Carlos, nem eu. Mas será que é comigo mesmo? Nem eu me encontro. Professor Zorzo, então, você com toda essa tua caminhada na docência, já viu, né, muitos alunos passaram pelos seus conhecimentos, agora aí no curso de ADS, então que você fizesse o convite aí para que quem não conhece, ou que está em dúvida, né, ou que gosta dessa área, que venha conhecer o curso, como que ele pode vir, de repente, provar um pouco do curso, não sei. Isso. Então, assim, ó, é importante, assim, a gente estava aqui esses 3 dias, né, mas a hora que encerrar aqui o Universo NEAP, nós estamos à disposição, entende? Então a gente ainda tem atividades hoje, o aluno pode vir aqui, a gente está com os coordenadores, com os professores, a gente está à disposição para explicar o curso, explicar o mercado do trabalho. Terminou o Universo NEAP, mas eu ainda estou em dúvida, liga aqui para o NEAP, pede pelo coordenador de curso, pede pelo setor comercial, eles passam para a gente agenda, a gente atende vocês, a gente pode conversar, pode explicar sobre o curso para que vocês façam uma boa escolha, né? Uma das coisas que talvez seja importante também a gente ressaltar, né, André, assim, a gente está falando aqui do curso de ADS, né, que é onde eu trabalho e eu estou falando, mas assim, a gente tem que ter a importância em mente, a importância de estudar. Eu vim aqui fazer propaganda do curso de ADS, nós vamos conversar sobre isso, mas assim, ó, as pessoas têm que entender que eles vão ter perspectiva na vida à medida que eles continuem estudando. Isso aí. E quando eu falo em perspectiva, é econômica, é social, é cultural, entende? Então a gente precisa estudar. Nós temos vários cursos na universidade, eu vim falar de vocês de ADS, mas provavelmente passou por aqui outros coordenadores também, né? Muito. Então é importante que vocês continuem estudando. E tanto eu como coordenador da ADS, o André, que é professor nosso aqui também, o Márcio, todos os outros coordenadores, é só entrar em contato com a universidade, peça para falar com o coordenador, a gente agenda um horário, a gente agenda uma visita e a gente conversa e explica o curso e outras coisas que os alunos querem conversar com a gente. Professor Zorzo, parabéns. Muito obrigado. O professor Zorzo, que é uma enciclopédia em vida. É, né? Bom ter amigos. Tem muita experiência. Obrigado, professor Zorzo. Obrigado a você. Né, com certeza foi muito esclarecedor. Que bom. Né, para essa questão do qual o melhor, quando eu acho que foi bem bacana. E por essa, né, o senhor ter essa fonte aí de saber, de aprendizado dentro das tecnologias. Continue assim, né? Parabéns, sucesso aí no curso. Que bom, muito obrigado. Sucesso para todos nós aí, boa sorte para todo mundo e esperamos encontrar uma porção de alunos novos aqui a partir do ano que vem. Amém, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Professor Zorzo, vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Até já.